Povo de Deus, boa tarde. Paz seja convosco. Receba em nome de Jesus. Vamos dar início, a mais um curso do diaconato, Esse curso maravilhoso, Escola de Servos. Essa capacitação ministerial. Vamos, antes disso, fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Agradecer ao Senhor, por mais esse dia que Ele nos concede aí. Para você que vai assistir em casa, depois, ou estiver assistindo online, que Deus te abençoe grandemente também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, Você que está aí no seu lugar, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui. Senhor meu Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, em tua casa. Obrigado, Senhor Jesus, por nos proporcionar este momento, meu Pai, de comunhão com a tua palavra. Meu Deus, venha falar com cada um de nós, meu Deus. As pessoas que aqui não puderam estar, que o Senhor venha falar com elas em seus lares. Abençoa grandemente a vida de cada um, meu Deus. Fala através, meu Pai, daquele que o Senhor escolheu para estar aqui, meu Pai, e que a tua palavra, meu Deus, vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podem pegar, todo mundo trouxe os livros? Amém, graças a Deus. Vamos dar continuidade aqui. A gente parou aí na página 13. Paramos na página 13 aí, pode abrir todos aí na página 13. Quem não esteve aqui sábado passado, levante a mão, só para mim ver. Amém. Quem não esteve, eu acho que a irmã teve, não? Quem não esteve, a irmã não esteve aqui? Então tá, quem não esteve, levanta a mão de novo. Isso. Então a gente vai dar continuidade ao estudo. Eu até pedi que fosse gravado, até por essa questão, Muitos, por questões adversas, não puderam estar aqui semana passada. E como é um curso de capacitação, é importante que todos aprendam sobre o diaconato. Então a gente vimos várias coisas, interessantes, várias passagens interessantes. E hoje a gente vai dar continuidade. Eu não sei se a irmã Lucy chegou a colocar lá no grupo de vocês, mas foi feito, ou foi pedido uma lição de casa. Alguém fez aí, dos que estiveram sábado aqui? Amém. Então a gente vai agora analisar segundo o que a gente estudou. Então é a pausa para reflexão que chama essa parte. Quando a gente faz uma reflexão daquilo que foi estudado no sábado anterior, amém? Ou na lição anterior do livro. Então a gente estudou várias coisas. A gente estudou sobre o diaconato, a gente falou qual que é a verdadeira função do diaconato, os princípios de diaconato, o que é ser um diaconato na casa de Deus. Então a gente estudamos essas doutrinas que falam a respeito do que é diaconato. E aqui na letra A, no livro de Atos 6, do 1 ao 7, a Adriana vai até ficar ali com o microfone à disposição. Abra comigo na página 13, olha aí. O que é que o autor pediu para a gente aqui? Leia Atos, capítulo 6, do 1 ao 7. E assim está escrito: o que essa passagem fala sobre o diaconato? Levanta a mão para mim, quem estudou isso aqui em casa aqui, ou quem leu em casa. Amém? Então nós vamos, pedir a opinião dos irmãos para mim ver se os irmãos vai ter a mesma opinião do que a minha a respeito daquilo que entendeu e daquilo que a gente já estudou semana passada. Então, a Adriana vai levar lá na Viviane. Vou começar com você.
O que essa passagem fala sobre diaconato? Ó, minha irmã, o que você entendeu sobre essa passagem? O que você compreendeu sobre essa passagem de Atos? Pode falar. Eu entendi, Tu, que a palavra de Deus fala em Atos 6, do 1 ao 7, fala sobre o início do ministério do diaconato. Como se surgiu o diaconato? E o diaconato surgiu através, de uma dificuldade, que eu entendi, uma dificuldade que eles tiveram ali com as viúvas, a repartição dos alimentos entre elas. Sim. E criou uma dificuldade porque uma discussão entre eles, e criou o grupo diaconato para estar ajudando a igreja naquele momento com as dificuldades quanto mais a igreja cresce, mais dificuldade vem aumentando os problemas, e o diaconato serve para isso, para ajudar, apoiar a igreja. Eu entendi dessa forma. Perfeita colocação. Perfeita colocação. Que Deus te abençoe, tá, irmã? Justamente isso. Então, a primeira questão a gente tem que entender o quê? Por que o diaconato surgiu? Como que foi o primeiro surgimento? O primeiro surgimento do diaconato foi por causa de uma disputa, ou por causa talvez de uma injustiça que estava acontecendo dentro da primeira igreja cristã. Então muita gente talvez nem sabia da onde que surgiu a palavra diaconato, que a gente vai ver essa palavra só no livro de Atos, aonde vai aparecer essa palavra diaconato, que do grego, a gente sabe que é servo. Então, muito bem explicado, Viviane. O diaconato, ele surge para resolver um problema. Vamos guardar essa frase então? O diaconato, ele surge para resolver um problema e não para ser um. Amém? O diaconato, ele tem que resolver problema, não ser problema. Isso em qualquer igreja. Esse é o principal fundamento. Justamente isso. Tenho também essa mesma visão, tá? Meus parabéns, viu, irmão? Vamos para a pergunta B. Qual é a definição bíblica de diaconato? Vamos pedir a Tatiana para estar dando a visão dela. Ô Tatiana, qual que é a visão, aquilo que você entendeu? Qual é a definição bíblica que você entendeu para diaconato? Você é mais preciso. O que significa diaconato na Bíblia? É servir, na obra do Senhor, tanto na igreja quanto fora dela, porque tem muitas pessoas precisando, espiritualmente, carnalmente, e que a gente esteja aqui para servir. Amém, falou tudo. O começo da frase já resume tudo. Se você falasse só assim comigo, servir, amém, já está resolvida a pergunta. Principal fundamento do diaconato dentro da igreja: servir, tanto dentro como fora da igreja. Você até colocou essa observação muito bem colocada. Então, quando eu sei que eu sou um diácono da igreja, eu tenho que ter a função tanto de servir dentro da igreja como fora da igreja. Não era assim que Jesus fazia? Jesus curava tanto dentro como fora, e pregava tanto dentro como fora. Então essa definição que você colocou é interessante. Nunca esqueça do significado da palavra diaconato, que significa servo. Amém? Guarde isso. Então, meus parabéns, irmã. Também tem essa mesma visão, e acredito que é a visão bíblica também para a visão diaconato. Vamos lá na pergunta C. E é bom que depois você anote no seu livro. Todo mundo anotou aí? A lição de casa, e vocês têm anotado no livro? Se você não fez essa lição, depois você vai fazer e vai anotar. Tá vendo que tem várias linhas em brancos aqui, ó? Aí você que está em casa, ó, tá vendo? Você tem 1,5 páginas aproximadamente para você colocar essas questões ou a resposta dessas questões aí. Vamos para a pergunta C, ou pergunta 3. Que lição, isso é muito importante, tá? Que lições aprendemos da vida de Jesus no que tange a servir? Você mais precisa que palavras. Que exemplos Jesus me deu de servir? O que eu aprendi dentro do corpo diaconato? O que eu aprendi com Cristo a respeito do diaconato? Ô Sueli, dá a sua posição para a gente. O que você aprendeu, nós estudando aqui com Jesus a respeito do diaconato? Pai, o que eu aprendi foi que o serviço de diaconato, é servir, e que Jesus veio para ser servido também,
e que todos nós temos que servir a casa de Deus, né? Não somente a casa de Deus, mas servir a todos lá fora também, né? Amém. Saber com bom testemunho, dar um bom testemunho, né? Sim. Todos os diáconos têm que estar dando um bom testemunho para que as pessoas possam, né, ver o exemplo em nós. Amém. Perfeito. E eu vou até acrescentar um pouco, tá, irmã Sueli e toda a congregação. O diaconato, ele tem que servir com amor. Amém? É verdade. É algo assim, né, que Jesus sempre teve, servir com amor, não com obrigação, mas com amor. Então, quando eu aprendo com Jesus, é isso mesmo que a irmã falou, em todas as questões, né? A gente não vem para ser servido, mas a gente vem para servir, né? Jesus nos serve até hoje, foi até falado anteriormente, que mais nós pede a Deus do que nós agradece, não é a lógica? Nós pedimos mais e agradecemos menos. Então, o que é que eu aprendi com o diaconato? Além de servir com amor. Só assim conseguimos fazer uma obra de Deus perfeita, quando a gente serve com amor. Este é o princípio. Amém? E humildade. Tange as duas coisas, né? Tanto amor como humildade. Porque o que acontece? Se tem uma coisa que Jesus foi, né? A gente aprendeu também, né, Viviane? Muito bem colocado. E a gente estudou anteriormente que Jesus, ele foi humilde demais. E muito humilde, e é humilde até hoje. A prova é do seu nascimento. E a prova é para onde ele foi habitar. Porque a gente vai ver Jesus habitar na região mais pobre naquele tempo de Israel. Uma região mais humilde, né? A região da Galileia. Mas é isso aí. Bem colocado também, viu, Sueli? Vamos para a pergunta D. Essa pergunta D tem muito a ver com a pergunta A. Eu não vou nem pedir para ninguém responder, mas eu vou responder porque é a mesma pergunta da A, muito parecida. Ó. Quanto diaconato como ministério na igreja primitiva, como surgiu? Qual foi o propósito da criação? Nós já falou, né? O diaconato ele surge numa discussão dentro da igreja a respeito de divisões. A igreja cresceu muito, né? E infelizmente, né, houve discussões e felizmente a igreja estava crescendo. Então, foi criado esse corpo diaconato. Quero fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se vocês realmente prestam atenção. O primeiro corpo diaconato na igreja, né? Os primeiros diaconatos foram quantos na igreja? 7. Isso aí, 7 diaconatos. Amém? Todos de origem em linguagem grega. Amém? A gente não pode esquecer isso aí. Então, o primeiro corpo diaconato foram 7 pessoas. Amém? É isso aí, eu gosto de ouvir. Então, a letra D é isto, né? O propósito da criação do diaconato foi o quê? Resolver os problemas que talvez a gente pode entender como injustiça, né? Algumas pessoas estavam se sentindo injustiçadas dentro da igreja e o diaconato veio para isso aí, para acabar com essa discussão dentro da igreja. Isso é muito forte. Tem um exemplo de diaconato no Antigo Testamento também. Só que lá no Antigo Testamento, eu vejo isso como diaconato também. Só que no Antigo Testamento, na verdade o líder, ele já não estava conseguindo dominar mais a congregação devido à quantidade de trabalho. Vocês lembram que Jetro foi e deu um conselho para Moisés? Escolher líderes? A gente pode entender aquilo ali como diaconato também, foi muito parecido com o Novo Testamento. E aí Moisés nomeia Jetro, Jetro aconselha Moisés, e Moisés vai e nomeia líderes, né, de acordo com o dom de cada um. E ali a igreja começou a andar melhor também no deserto ali, né? A igreja ficou mais firme. E assim tem que ser também no nosso período. A missão do Moisés, que é o pastor da nossa igreja, é através do Espírito Santo nomear novos líderes, novos diaconatos para estar ajudando na obra à medida que ela vai. Amém? Então esse é o propósito aqui. Pergunta é: quais foram o resultado da criação
do diaconato como ministério da igreja primitiva. O que a igreja ganhou com isso? Eu quero que a Adriana passe para o Teco lá, fazendo um favor, o microfone. Meu irmão, o pastor Teco, né? O pastor Geraldo, né? O que a igreja ganhou com a criação do diaconato, irmão? Eu escrevi dessa forma, né? A letra é: o resultado foi que a palavra de Deus não deixou de ser levada até as pessoas em Jerusalém, e a cada dia crescia mais o povo sendo rebanhado por Deus. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Perfeito. O que aconteceu quando criou essa liderança? A igreja cresceu, o evangelho se espalhou. Então, mais uma responsabilidade para o corpo diaconato: espalhar as boas novas do Senhor. Amém? É ir nas casas, é ir nas praças, é ir naquela pessoa que ninguém dá nada por ela, né? Que já está esquecida pelo mundo. É levar as boas novas. Foi isso mesmo, perfeitamente. E a igreja cresceu tanto em espiritualidade como em membresia. A gente vai ver que teve um desses diáconos que vai lá para outra região e ele começa a ganhar muitas almas para Jesus e fazer grandes sinais e prodígios, né? O nome desse diaconato era como? Alguém sabe aí? Qual que foi o diaconato que saiu? Se eu falar o lugar, vocês vão saber. Eu vou falar. Ele foi lá para Samaria e começou a fazer uma grande obra de Deus lá. Não. Isso, mas eles foram lá visitar um diaconato que estava fazendo uma grande obra de Deus lá. Isso, esse diaconato estava fazendo grandes sinais. Filipe. Filipe foi um diaconato que foi para Samaria, estava fazendo uma grande obra de Deus naquela região. E depois a gente vai ver descendo para lá quem? Pedro e João. E as pessoas não tinham recebido o Espírito Santo, eles impunham a mão e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Uma grande obra estava sendo feita naquela região. Então, meus parabéns para a igreja, graças a Deus, muito participativa. Estudaram realmente em casa, todas as respostas muito bem detalhadas, tá? Que Deus continue abençoando vocês. Vamos para a página 14? 15, página 15. Você que está em casa, página 15. Diaconato e sua missão na igreja. Amém? Assim está a leitura do livro. Vamos acompanhar comigo, por favor. Todos os salvos têm uma missão. Essa palavra salvos, eu gosto sempre de colocar ela, porque na Bíblia, quando a palavra de Deus se refere a santos, você já viu assim: os santos que estavam na igreja de Corinto, os santos que estavam na igreja de Efésio. Não era santo em forma de imagem de escultura, não. Era salvos, pessoas que eram lavadas e remidas pelo sangue do Senhor, amém? Eram obreiros da obra de Deus, amém? Então vamos lá. Todos os salvos têm uma missão, uma ordem dada pelo Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O diaconato tem um ministério que quer dizer desempenho de um serviço, exercício de um serviço religioso especial, o qual será a sua missão. A palavra missão vem de uma palavra no latim que significa enviar. Cada um de nós é chamado para fazer uma obra específica na igreja. Outros significados para missão: encargo ou serviço dado a uma pessoa por autoridade e visão, forma pelo qual se procura conhecer o futuro e obter conhecimento ocultos, ponto de vista. Um dado que eu quero frisar aqui: ninguém, olha que interessante, hein? E o autor está dizendo, e eu concordo plenamente: ninguém que se converte a Cristo, ou seja, ninguém, sem exceção, todos que se converteram têm uma missão na obra de Deus. Todos, aprendam isso, todos. Irmão Wesley, mas eu não tenho feito nada. Todos têm uma missão. Todos os salvos têm que aprender a salvar.
amém? Através do Espírito Santo de Deus, através da palavra. Toda pessoa que é salva, ela quer apresentar a salvação. Se você não gosta de apresentar a salvação para ninguém, você ainda não é salvo, infelizmente. O salvo, ele cria um sentimento dentro dele de salvar. Muitas das vezes a gente até bate de frente, né, com a família ou com questões religiosas, porque é o desejo da gente de apresentar aquilo que a gente recebeu do Senhor. Amém? Então está deixando bem claro que todos têm um chamado, e cabe primeiramente a Deus, através do Espírito Santo, revelar o pastor e o pastor nomear. Não existe ninguém que é convertido para ficar no banco. Eu vou ficar aqui no banco, eu já estou salvo. Não, toda árvore que não der fruto vai ser arrancada. Isso é bíblico, é profético, amém? Então concordo com o autor. As epístolas de Paulo, em especial no capítulo 3 e 6 de Coríntios, nos traz esclarecimentos sobre a natureza do nosso ministério, declarando que estamos a serviço de Deus para levarmos as pessoas ao novo concerto, através da graça redentora de Cristo, nos levando a refletir sobre ter um ministério de abnegação, pois o Senhor nos ouviu em tempo aceitável e nos socorreu para o dia da salvação. Portanto, não podemos receber a graça de Deus em vão. É o que eu acabei de dizer. Graça, alguém por favor me responde o que é graça? Qual é o significado dessa palavra? Também, mas qual que é o significado mais específico, linguístico? Qual que é o significado da palavra graça? Alguém sabe responder? Isso aí. Graça é um dom não merecido de Deus. É algo que a gente não merece. Amém? Quando, um exemplo, a Bíblia fala assim que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Graça é algo que não merecemos, por isso é graça. Porque se fosse algo que nós merecemos, não seria graça, seria justiça. Aprendam isso. A palavra graça é o dom, ou é algo de Deus, que Deus dá para nós, que nós não merecemos. Quem aqui merecia ser salvo? Mas através da graça de Jesus, possamos obter a vida eterna. Ou seja, nós pecamos tanto contra Deus, tanto que nós não somos dignos do reino, mas por causa da graça que é em Cristo, todos nós podemos entrar no reino dos céus. Amém? Então entenda isso. Graça é um dom não merecido. Não merecido. É isso. A definição correta. Se você merece, não é graça, é justiça. Amém? Amém? Concordam comigo? Então esse é o significado. Então o que o livro está querendo nos dizer? Todos que foram convertidos, que receberam a graça de Deus, têm que apresentar a graça para alguém. Põe isso na sua mente. Quando a irmã aqui falou, né, que ela falou tanto fazer a obra aqui dentro, né, a irmã Tatiana, como lá fora, é isso mesmo. É uma das principais funções do diaconato. Vocês têm que encher essa casa. Vocês têm que encher. Vocês lembram aquela ilustração que Jesus foi e contou e falou assim: vai às ruas, aos becos, façam com que a minha casa se encha. É ou não é? Essa é a função do corpo diaconato da igreja. Isso aí, só os problemáticos. Perfeita colocação, irmão. Essa é a função. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido, amém? O corpo diaconato é isso, é trazer mesmo todas as pessoas que querem vir. Porque muitas das vezes, meu irmão Roberto, meu Deus, até fugiu o nome. Eu vou chamar de Teco, pastor Teco. Muitas das vezes, meu irmão, é Geraldo, né? Aí acertei. Muitas das vezes, varão de Deus, a pessoa de classe alta, não estou dizendo todos, né, generalizando,
Mas muitas das vezes a pessoa de classe alta, ela não vai receber o evangelho. Mas a pessoa que está lá afundada nas drogas, que não tem esperança nenhuma, quando ouve a palavra de Deus, é uma luz no fim do túnel e fala: Deus me ama mesmo assim. É ou não é? E às vezes a pessoa vem para a obra de Deus, é liberta e depois apresentar essas boas novas. Então o diaconato, entenda você, igreja, vai ter um culto, convide. Vai ter uma célula em algum lugar. Às vezes o irmão está com dificuldade de ir. Não, o diaconato tem que ser o primeiro. Eis-me aqui, né? Conte comigo. Isso é ser diaconato. O diaconato a gente tem que tirar da nossa mente, e esse livro está nos ensinando, que o diaconato ele tem que vestir um uniforme e vir para a igreja. Não. Isso nunca foi o fundamento do diaconato da igreja. Nunca foi esse fundamento que Jesus quis para os diaconatos. Diaconato tem que fazer igual o Filipe. Vai para Samaria, cura os enfermos, faz os leprosos ser curados, né? Faz grandes sinais e prodígios, ganha muitas almas para Jesus. Esse é o diaconato. Quer um outro exemplo? Diaconato tem que ter autoridade espiritual. Estevão estava lá diante de uma multidão, e Estevão falava mesmo: Jesus é o Filho de Deus. Você está proibido, Estevão? Não. Jesus é o Filho de Deus. E nem as pedras puderam calar Estevão. Sabe por quê? Porque hoje eu e você estamos falando dele. Está entendendo? Você tem que ser cravado na história. Tá, Sueli? Se Jesus não voltar até lá, você como diaconata da igreja, você tem que deixar um legado aqui. Você tem que fazer com uma geração futura cite você como nós estamos citando Estevão. Quem foi a Sueli como diaconata? Amém? Está vendo que nós estamos falando aqui de Estevão, citando Filipe? Não estamos citando essas pessoas aqui? A geração que vier no futuro vai ter que assistir esse vídeo e falar assim: e os diaconatos da Quadrangular do Pires? Vamos seguir o exemplo deles. E qual que é o exemplo que você vai deixar? Qual que é esse exemplo? É um exemplo de um grande ganhador e ganhadora de almas para o reino de Deus. Vocês têm que mudar a história, o contexto, irmão Wes, mas todas as igrejas assim, a gente vê que vestem uniforme, vem dia de culto. Não. Nós vamos vestir o capacete, pegar a espada, né? Revestir de toda a armadura de Deus e vamos para a guerra lá fora. Vamos ganhar alma para o reino de Deus. Esse é o primeiro fundamento do diaconato. Guarde isso. Servo, servir. Jesus, toda vez que você abrir a boca e falar assim: eu sou um diaconato, você vai ter que falar assim: eu sou uma espécie de Cristo aqui na terra. Porque é isso que a gente viu dentro da Bíblia. Cristo foi o maior exemplo de um diaconato dentro da Bíblia. Foi o maior exemplo de servir a ponto de chegar no dia da ceia, onde ele vai entregar, né, o pão, e vai entregar também aquele suco da vide representando o seu corpo e o seu sangue. Ele vai ter aquela humildade de pegar uma bacia e fazer um serviço que nós lemos anteriormente, que escravo fazia, lavar os pés dos discípulos. Este é um exemplo de diaconato, um verdadeiro servo de Deus. Servo de Deus não é apenas aquele que serve o altar, mas aquele que serve as pessoas que estão lá no mundo, que Deus ama tanto. Amém? Isso é ser diaconato. Vamos lá. 3 encargos do diaconato. Então existem 3 encargos de diaconato. O primeiro encargo: ser ministro da nova aliança. Meu Deus, ministrar, pregar, espalhar as boas novas, né? Olha para vocês aí, vocês acharam que não precisava de pregar as boas novas, né? Levante a mão aqui quem assim tem algum receio de pregar. Seja sincero. Fala: ô irmão, eu tenho um receio, talvez em público não. Quem aqui tem algum receio de pregar o evangelho? Pode levantar a mão, tem alguém aí? Isso aí. Às vezes bate aquele frisinho na barriga, né? Aquela vergonha. Mas não tem problema. Se você não for ministro aqui, você vai ser para uma pessoa lá fora, amém? Do jeito ou de outro, Deus vai te usar. Só você pedir o Espírito Santo. Então, qual que é o primeiro encargo do diaconato? Ser ministro.
pregador do Evangelho. Amém? Vamos ler aqui? Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus, e Ele é quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais a glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. Olha que interessante. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios. Esse texto eu acho maravilhoso. No capítulo 3, na segunda carta, a Rubiana vai ler, do 4 ao 11, por favor. Segunda Coríntios, capítulo 3, do 4 ao 11. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com as letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos à face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória no ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Parou aí. Esse texto estava até editado aqui, a gente leu o texto. O que acontece, igreja? O que Moisés aconteceu com Moisés, e Paulo está refletindo aqui agora nessa carta aos Coríntios. Olha que interessante. A Bíblia fala que pela lei ninguém se salvou. Ninguém. Pela lei ninguém se salvou. Ninguém. Todos que se salvaram tanto no Antigo Testamento foi pela graça, porque ninguém conseguiu guardar a lei. Então, quando a Bíblia, para a gente não pensar erradamente, quando a Bíblia fala que a letra mata, é as pessoas que querem guardar a lei e não guardam a graça do Espírito. Então, você não é salvo pelo Antigo Testamento, ainda que ele faça parte da sua vida. Você é salvo pelo Novo Testamento. Por isso que Jesus falou que tudo se fez novo, porque a lei acaba com maldição. Olha para você ver, a última frase do Antigo Testamento é maldição. E se você pegar também na última frase do Novo Testamento, você vai encontrar a palavra graça. A gente tem que entender isso aí. Então o que o autor está querendo dizer aqui? Que nós que somos servos de Cristo, nós temos que apresentar a graça do nosso ministério. Sermos ministros da graça e não da lei. O que é isso, igreja? A lei, ela apenas condena. A lei condena. Se você errar com Cristo, escute bem o que eu estou falando. Você vai dobrar o joelho, vai pedir perdão, e se realmente você pedir perdão de coração, Cristo vai te perdoar. Mas vai lá e rouba e a polícia pega você roubando. Se você dobrar o joelho na frente do policial e pedir perdão, ele vai aceitar isso aí?
ele vai te prender. Assim tem que ser vocês no diaconato. Prega o ministério da graça e não da lei, não condenando as pessoas, mas dando a oportunidade delas serem salvas pela graça, nunca com teor de justiça, né? Tem pessoas que chegam e sobem no altar, e se a pessoa tiver ferida ali, entrando ali, ela vai embora para a casa dela. Mas a pessoa ficou um tempão sem vir na igreja. Aí a pessoa entra da igreja, que bom que você veio, em vez de dar um abraço. O que está acontecendo, irmão? Está sumido esse tanto de tempo. A pessoa já fica, meu Deus, eu estou custando ter força para vir na igreja, a pessoa me recebe me acusando. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então vocês vão ter que sempre ministrar a graça, o amor. Ei, Wesley, quanto tempo, meu irmão? Não só eu, mas toda a igreja estava com uma saudade do irmão. Que bom que você veio. O Wesley vai chegar todo desanimado, mas vai chegar, vai sentar nessa igreja, alguém me ama. A pessoa tem que ver esse amor de Cristo em nossa vida. Isso é ministrar com graça e não com lei. Amém? Guarde isso aí. Na Bíblia Sagrada há 8 alianças. Existem 8 alianças, eu quero frisar essas alianças aqui, ó. Primeira aliança, edênica, caracterizada pela inocência. Segunda aliança, adâmica, vida humana após a queda, promessa de redenção. Terceira aliança, noética, inauguração do governo humano. Aliança abrâmica, apontava para os descendentes físicos e espirituais de Abraão. Aliança mosaica, essa é a aliança das obras da lei. Aliança palestiniana, a restauração de Israel juntamente com a conversão das almas israelitas e garantida. Aliança davídica, a perpetuidade do trono do reino de Davi finalmente se cumprirá na pessoa de Cristo. Preste atenção na última aliança. Olha as alianças que Deus fez com o mundo. Olha a última aliança, a oitava. A nova aliança, salvação e redenção através de Cristo, para com todos os que creem, uma nova ordem de todas as coisas, restauração em Cristo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Preste bem atenção, igreja, e guarde isso comigo. Não queira se tornar um sábio de letra. Amém? Se torne um cumpridor da palavra de Deus. Eu conheço alguns ateus, entendedores de Bíblia, que conhecem a Bíblia, mas não deixou que aquela semente plantada pelo Espírito Santo, que aquele conhecimento brotasse dentro dela. A palavra de Deus, entenda isso, meu amigo e minha amiga que está aqui, ela vai ser plantada dentro de todos os corações aí, você pode ter certeza, porque Jesus falou que o evangelho dele vai ser chegado até a última pessoa, todos vão receber a palavra. Mas o próprio Senhor Jesus, entenda isso por favor, ele vai dar 3 características de semente, e é isso que você tem que aprender nessa noite. Primeira semente, ela vai cair em um terreno, como? Fértil. Geralmente é assim. Mas tem semente também que cai na onde? E tem outra que cai nos espinhos, pedra e espinhos, né? 3 terrenos diferentes: fértil, pedra e espinho. Foram semeadas? Foram semeadas. Então não basta a semente cair dentro de você, ela tem que brotar dentro de você. Isso é cumprir a palavra de Deus. Se você aprender tudo que você está aprendendo aqui, chegar lá fora e fazer a mesma coisa, essa semente não fertilizou dentro de você, não gerou nada. Por que Jesus falou assim, que muitos vão ficar a vida inteira dentro da igreja e vai para o inferno? Por que Jesus disse isso? Naquele dia muitos dirão: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos em línguas. E Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço.
porque você não foi praticante da minha palavra, foi apenas ouvinte. Conhecer a palavra de Deus, qualquer um que estudar pode conhecer. Se eu me dedicar e me estudar 5 anos em engenharia, eu vou me tornar um engenheiro. Amém? Mas se eu formar para engenheiro e não trabalhar como engenheiro, eu nunca vou ser um engenheiro na prática, só no conhecimento. Amém? Se você estudar a Bíblia, mas você não colocar na prática, você vai ser um conhecedor, mas não um praticante. Muitas pessoas estão pecando nisso aí. Entendeu, varão? Então aprenda isso. Por favor, corpo diaconato, aprenda a espalhar o evangelho da graça e não da lei, não da condenação. Se você viu um irmão em pecado, ame ele como Jesus ama quando você peca contra ele. Está ensinando isso nós, a palavra de Deus. Eu estou vendo um Vano em pecado, listei logo você, né, varão? Estou dando um exemplo. Antes de eu condenar o Vano, pergunta o Vano o que levou ele a pecar. E fala para o Vano que Jesus ama ele desse jeito. Basta ele abandonar esse pecado e converter-se dele. Seja mais graça e menos lei. As igrejas estão cada vez mais vazias, que nós estamos tendo mais juízes do que servos. No dia que a igreja de Cristo compreender o verdadeiro sentido da graça, a igreja vai, levantar. Não significa que você vai ser a favor do erro dentro do ministério, não. O erro tem que ser cortado e corrigido. Mas a lei quem aplica é Deus, não os homens. Entendeu? Amor é o único caminho. Amém? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe qual que é a parte mais importante da igreja, minha amada? Sabe qual que é? Eu acho que o lugar de maior santidade é o altar, porque é profético. Mas a parte mais importante é a porta. É na porta que o verdadeiro diaconato se apresenta. Amém? É nessa porta que você vai ganhar uma alma para Jesus. Vai depender de uma palavra sua para a pessoa ser salva através da palavra do pregador. Quero te falar uma coisa. O irmão Wesley pode jejuar uma semana. Deus pode ter me dado a melhor palavra do mundo. Melhor palavra que eu for pregar. Nunca, talvez eu iria pregar uma palavra igual essa. E na hora que eu abrir a Bíblia aqui, se o diaconato não tiver feito um bom papel de receber os visitantes ali, a minha palavra vai entrar vazia e sair vazia. Não vai dar fruto nenhum, porque antes